Menezes começou a definir o time que enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida que existia na lateral direita já começou a ser trabalhada pelo treinador. Igor Gomes deverá ser o escolhido, mas um jovem da base está de perto brigando por essa vaga no time titular. Mano fez diversas revelações ao longo do dia. Em entrevista à Band, ele admitiu que Edenilson quer sair do Inter no final da temporada e que ele, Mano, também trabalha com essa ideia. Mas Mano fez outras revelações. Falou sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira e sobre o que comenta com os jogadores a respeito do título do Campeonato Brasileiro. Tem também a final do Campeonato Brasileiro Feminino e o restante da preparação das gurias coloradas. A partida de Johnny, que jogou pela seleção dos Estados Unidos. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante. Uma atividade onde o Mano começou a deixar mais claro a sua ideia, de quem colocará em campo na partida contra o Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o principal desfalque, o principal problema é na lateral direita. Ele não conta com o Fabrício Bustos, que está suspenso, e não conta com o seu reserva, que é o Everton, que pertence à equipe do interior paulista. E nessa sexta-feira, ele deu indicativos claros de qual a opção que ele deverá escolher. São dois jogadores que estão brigando por essa vaga, e dois jogadores que estão treinando como lateral direito nessa semana de trabalhos no CT. Um deles é o Igor Gomes, que veio contratado pelo Barcelona. Aliás, veio contratado livre no mercado depois de rescindir com o Barcelona. E o outro é o Matheus Dias, jovem das categorias de base do Internacional. O Mano deu indicativos de que escolherá o Igor Gomes. Eu gravei um vídeo na tarde dessa sexta-feira falando sobre esses indicativos. Clica aqui e assiste que eu dou detalhes de qual estratégia que o Mano está trabalhando com o Igor Gomes, como que vem sendo a semana de trabalho desses jogadores e um indicativo de que realmente ele deverá fazer a sua estreia sendo o titular na lateral direita colorada na próxima quarta-feira. Mas existem outras notícias importantes desse treinamento. Uma delas é que Depena está brigando a ponto de quase conseguir uma vaga no time titular. Ele foi reserva na partida contra o Atlético Goianiense. No treinamento dessa sexta-feira, o Edenilson ficou em um time majoritariamente reserva e o Depena ficou em um time majoritariamente titular. A questão é se o Mano vai manter o Edenilson como titular, o que eu até entendo como uma tendência, ok? O que pode acontecer é o Depena brigando com o Alan Patrick ou com o Maurício, mas situações que a gente vai ter mais certeza ao longo dessa semana com os trabalhos no CT Parque Gigante. O próximo assunto que eu quero trazer aqui é a grande entrevista que o Mano concedeu ao Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Ele falou com a Renata Fã, com o Denilson, com o Chico Garcia, com o Sgarbia, com o Capelanes, falou com toda a galera do Jogo Aberto. E ele deu algumas declarações muito importantes. Obviamente a que mais repercutiu, e você já deve ter ouvido, foi o Mano Menezes deixando claro que Edenilson já disse para ele, Mano, que quer sair ao final da temporada. E essa é uma grande notícia. O Mano deixou claro e disse o seguinte: a situação que passa com o Edenilson já se passou com todo mundo. Não podemos perder o respeito pelo jogador, que eu tenho muito, no caso, respeito pelo jogador. Precisamos tentar minimizar os momentos difíceis para que o jogador entregue até quando ele estiver mal ou quando não estiver em um ambiente adequado. Ele tem sim uma ideia de sair no fim do ano, que é justa, talvez seja bom para todos. Se é essa a decisão, vamos tentar fazer a saída da melhor maneira possível, assim como fizemos com o Dourado. Esse foi o resumo do que disse o Mano Menezes, tá? Mas o mais importante, ele deixou claro que, de fato, já é claro no Beira-Rio, como a gente já havia escutado de um dirigente do Internacional, que o ciclo de Edenilson está acabando e que o Edenilson deverá, ao fim da temporada, sair. É óbvio que isso precisa ser construído em algumas partes, com a direção, e está sendo construído com o William Thomas
principalmente a ideia de que o Inter precisa receber uma proposta e aceitar essa proposta. Então é um acordo, nem eu nem tu, do Inter com o Edenilson. O Inter não faz muita questão de segurar o Edenilson, é o acordo com o Edenilson, mas o Edenilson também não vai sair de graça, o Inter vai ter que aceitar alguma proposta. Esse é o acordo que está sendo desenhado entre as partes. Inter e Edenilson estão caminhando para um futuro com a saída do jogador. Mas o Mano Menezes também deu outras informações e outros relatos importantes nessa entrevista. Por exemplo, ele falou sobre seleção brasileira e sobre a condição que ele se enxerga em voltar a ser técnico da seleção brasileira, o que ele considera descartado, pelo menos neste momento. O que o Mano falou é que ele já esteve na seleção brasileira e que para agora ele voltar para a seleção brasileira, ele precisa se credenciar em um trabalho com títulos, conquistas e muitas vitórias. O que não dá tempo de acontecer até o fim do ciclo do Tite agora, que é no final desse ano. Então o Mano entende que não está sendo cotado para esse momento. Não é essa a ideia. Se ele fizer um grande trabalho no Internacional, conquistar muitos títulos, talvez lá para o futuro se fale isso. Mas o Mano hoje não está pensando em seleção brasileira. O Mano falou também sobre o título do Campeonato Brasileiro. Eu achei muito interessante a fala dele. Ele disse o seguinte, que ele comenta com os jogadores que eles não possuem o direito de abrir mão desse sonho e que o torcedor cobra e da comissão técnica e dos jogadores que se mantenha esse sonho vivo. Então sim se fala no vestiário do Inter de manter esse sonho de ser campeão brasileiro. O que o Mano fala bastante para manter viva essa chama é a campanha de retorno do Internacional. O Inter tem 80% de aproveitamento no retorno do Campeonato Brasileiro, o que é um aproveitamento melhor do que aproveitamento de campeão brasileiro. Então, a campanha que o Inter vem fazendo no retorno é uma campanha de campeão brasileiro. E isso dá força para se acreditar nesse sonho. Óbvio que é difícil, óbvio que o Palmeiras está muito na frente, teria que tropeçar bastante, mas o aproveitamento do Inter no retorno, na visão do Mano, dá a entender que o Inter pode, de fato, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Seguindo na pauta do Internacional, eu quero sair do Mano agora para falar sobre Johnny. O Johnny jogou hoje pela seleção norte-americana no amistoso dos Estados Unidos contra a seleção do Japão. Os Estados Unidos perdeu 2-0 para o Japão. E o Johnny entrou no segundo tempo, no lugar do De La Torre, que é um meio-campista que joga no Celta de Vigo. O Johnny entrou na vaga do De La Torre ele entrou aos 67 minutos, jogou metade do segundo tempo. E ele estava em campo, por exemplo, no segundo gol da equipe do Japão. O time dos Estados Unidos jogou muito mal, tá? E foi muito criticado. O que até pode ser bom para o Johnny. O Johnny entrando no segundo tempo talvez seja uma novidade que o técnico queira mexer um pouco, dar uma sacudida, e ele possa ser uma oxigenação para o segundo amistoso, que é no dia 27, contra a equipe da Arábia Saudita. Não foi um grande destaque do Johnny, mas não jogou mal. Jogou meio tempo. Mas o time dos Estados Unidos não está encaixado, então pode haver algumas mudanças que sejam favoráveis ao Johnny no sonho dele jogar a Copa do Mundo. Para fechar, eu falo sobre a preparação das gurias coloradas para o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Amanhã, às 2 horas da tarde, no sábado, às 2 horas da tarde, com transmissão da Bandeirantes, com transmissão de todas as rádios aqui de Porto Alegre, Inter e Corinthians, Corinthians e Inter na Neoquímica Arena. Lembrando, o Inter precisa vencer para ser campeão brasileiro. Qualquer vitória dá o título para o Internacional. Empate leva a disputa para os pênaltis. Vale ficar ligado e torcer pelas gurias coloradas conquistarem esse título inédito. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Até porque a KTO fez alguns mercados especiais pensando na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, pensando no jogo das gurias coloradas contra as brabas do Timão. Tem uma odd aqui que é a seguinte: Internacional vence ou empata com o Corinthians. A partida terá 2 gols ou mais e o Inter será campeão. É uma odd boa, em 5.5, do Inter saindo campeão com 2 gols ou mais na partida. Uma boa odd. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!